Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe sua vida neste dia, nessa manhã, e que o Senhor te capacite, te fortaleça para mais este dia, e que esta meditação lhe traga também consolo e conforto ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã. E que nesse dia o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, nos capacite e que nos ajude, ó Deus, nas adversidades da vida, sejamos consolados e confortados pelo Senhor. Neste momento também, ó Pai, oramos e pedimos este consolo e a tua graça sobre aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Cuida deles, ó Deus, guarde-os e auxilie-os nessa hora tão difícil. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra ainda em Daniel, capítulo 10. E aqui nós vemos dois temores, e esses dois temores para pessoas diferentes, né, e o quanto nós precisamos do toque de Deus, da graça de Deus, nos consolando diante de momentos difíceis. No capítulo 10 nós vemos Daniel ali no primeiro ano de Ciro, ou seja, já está no final do livro. Na verdade, esta visão ou esta explicação deste anjo é a última explicação para Daniel e a última mensagem também para Daniel. Então ela vai do capítulo 10 até o capítulo 12, encerrando assim o livro. E aqui nós vemos Daniel então recebendo a explicação da visão, né, e também encerrando então o livro. É o anjo que está falando com ele e dando essa última palavra. Nós vemos aqui então o capítulo 10, os versículos 7, que vai mostrar aí um grande temor dos homens que estavam com Daniel. Eles não viram nada, mas foram tomados de grande temor. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Daniel estava com um grupo de pessoas naquele momento, ali no rio, perto do rio, e nós vemos aqui na borda do rio, né, como o versículo 4 diz, e esses homens então foram, mesmo que não vissem nada, foram tomados de grande temor. Isso fugiram, né? Daniel ficou sozinho e caiu sobre ele então um grande temor também. O versículo 8 diz: fiquei, pois, só eu, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não retive força alguma. Tem uma versão até que diz que Daniel ficou num estado de pena, né? Ou seja, a situação dele foi terrível ao ter aquela visão naquele momento, ou aquela presença ali naquele lugar. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, no verso 9, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Não foi fácil para Daniel, naquele momento, receber essa última instrução que encerra o livro. Ouvir falar dos últimos dias, e a visão se referia a isso, foi terrível. E nós vemos a mesma coisa acontecendo com João, o apóstolo, ali em Apocalipse. Ou seja, algumas pessoas que ficam pedindo visões e revelações de Deus e continuam no mesmo estado, não entenderam ainda o temor e o como Deus nos deixa diante de mensagens tão reveladoras. A questão é séria e é muito pavorosa, né? Não é algo tão gostoso assim receber as revelações de Deus. E
Naquele momento, então, Daniel passou por essa terrível experiência de ver ou de receber a mensagem de Deus através desse anjo. Versículos de 10 a 12, então vem aí o primeiro não temas. Enquanto aqueles homens tiveram temor, mesmo não vendo nada, né? Caiu sobre eles grande temor, no versículo 7. Aqui no capítulo 10, versículos de 10 a 12, diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel estava orando, e no capítulo 9 nós vemos esta oração, e depois desta oração, então, o anjo veio até ele. No capítulo 9 nós vemos isso, explicando para ele uma parte, as 7 semanas, o que significa aquelas semanas, e isso tudo está no capítulo 9. E agora no capítulo 10, naquele momento ali em que Daniel está pranteando e orando ao Senhor e buscando a Deus entender todas as coisas que estão por vir, né? Então este anjo está explicando para ele essa situação, veio até ele para responder a sua oração, e aquilo trouxe pavor a Daniel de forma que ele não conseguia ficar de pé. Foi necessário que este anjo o tocasse. Interessante que o capítulo 10 nos fala desse toque em Daniel 3 vezes. Aqui no versículo 10, o anjo tocou, né, o sacudiu e o pôs sobre os joelhos e as palmas da mão. Ele ficou ali de joelhos, então depois ele se levantou, né, e ouviu o que o anjo tinha a dizer. O segundo toque foi na boca, aonde no versículo de número 15 diz que ele estava calado. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigia o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então o segundo toque provavelmente o primeiro toque que foi nos ombros, né, que deu uma sacudida nele e depois o colocou sobre os joelhos. O segundo toque aqui nos lábios, ele não conseguia falar, então o anjo o tocou aqui nos lábios. E o terceiro toque foi aqui no versículo de número 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Ele ainda estava bamba, né, com os joelhos tremendo, e ficou de pé, mas tremendo, como o versículo 11 termina. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo, mas depois ele foi fortalecido, né? Esses 3 toques, né, mostram aqui esse desenvolvimento, esse trabalhar de Deus através do anjo naquele momento, né, mostrando que não é algo tão simples assim para nós humanos termos esses momentos espirituais com Deus. É algo muito tenso e acima das nossas forças. É extremamente desgastante para nós termos momentos como Daniel teve, né? E Daniel estava também recebendo uma revelação que Deus já encerrou com o Apocalipse, né? Mas aqueles que dizem que têm experiências da presença de Deus deveriam avaliar suas experiências com Deus a partir de Daniel, a partir de João em Apocalipse, e procurar ver se realmente essa experiência foi tão tensa
como estes profetas e apóstolos tiveram, né? Paulo, lá em Atos 9, quando Jesus apareceu para ele, ele caiu sobre si, ou ele caiu, e naquele momento aqueles homens que estavam junto com eles também ficaram pavorosos, ficaram com medo, né? E não é algo simples ter essas manifestações da presença de Deus, não é algo tão fácil. Então, alguns que dizem ter essas experiências deveriam avaliar se realmente estão vivendo como estes homens viveram. A revelação de Deus foi encerrada em Apocalipse, e de forma que essas experiências que hoje nós vemos precisam ser avaliadas à luz das Escrituras, se realmente são experiências de fato ou são questões emocionais, né? Pois as experiências com Deus revelatórias, ou algo que foi trazido para nós nas Escrituras, foram para esses homens algo não tão bom assim. Eles perderam a força, ficaram quase que mortos, né? E tiveram grande pavor e medo naquele momento. Este ponto aqui agora do versículo 12 do capítulo 10, nós vemos aqui este não temas, e é um não temas que nos ensina algo muito importante para a nossa vida, visto que nós temos hoje campanhas dos 21 dias de Daniel, e campanhas de oração, e que levam a jejum e oração, como se a experiência de Daniel pudesse ser reproduzida mais uma vez. Mas veja, preste atenção no que o texto diz. Não temas, Daniel. Versículo 12. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia em que aplicaste, foram ouvidas as tuas palavras. Deus não ouviu no 21º dia. Deus ouviu no primeiro dia, no primeiro dia em que ele fez o quê? Que ele aplicou o coração a compreender e a humilhar perante Deus. E no capítulo 9 nós vemos uma oração de humilhação, uma oração de confissão, de arrependimento. E a partir dessa disposição de Daniel, quando ele então aplicou o coração a compreender e a humilhar, é que a oração foi ouvida. Nós gostaríamos muito que Deus ouvisse as nossas orações, não é verdade? E que as orações fossem atendidas. Mas veja, qual é a disposição do coração nas orações? Como nós temos nos colocado diante de Deus em oração? Como um simples formalismo, como uma simples atitude ou ação que eu tenho que fazer, obrigatória, ou eu busco em Deus compreender todas as coisas e aplicar meu coração a isso, e então me humilhar diante de Deus e aguardar então essa resposta. Mas o anjo também diz que foram ouvidas as suas palavras já no primeiro dia. No primeiro dia ele já ouviu e já estava vindo para Daniel para responder à oração. Já estava vindo já no primeiro dia. Ele já estava à disposição de Deus, esse anjo já estava à disposição de Deus para explicar para Daniel tudo o que estava acontecendo. Então, nesse sentido, né, os 21 dias tem uma outra questão envolvida aqui, que não é fazer 21 dias de oração para ver a resposta de Deus. Não. Né? No primeiro dia, o anjo já estava pronto para responder. Nós vamos ver aqui no contexto, né, do capítulo 10 o que aconteceu, por que levou 21 dias. Né? E aí foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que coisa maravilhosa. Deus mandou um anjo para vir até Daniel por causa das palavras. Mas palavras essas
que foram proferidas a partir de um coração que se aplicou a compreender e a humilhar. Está vendo aqui quais são as dicas aqui para uma oração que Deus ouve ou uma oração que Deus responde, né? Muitas vezes a nossa oração não tem coração e muitas vezes nossa oração não passou pela compreensão e humilhação. Às vezes a gente lê as Escrituras e a gente lê a Bíblia e não compreende e depois vai orar. Não é à toa que nós vemos hoje muitas orações sem sentido, de pessoas que não entenderam ainda e não compreenderam a palavra de Deus e estão orando, e às vezes orando coisas que nem deveriam orar, fora da vontade de Deus. E 1 João capítulo 5, né, vai nos ensinar que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E estamos orando fora da vontade de Deus e queremos que Deus nos ouça. E outra, sem aplicar no coração, né, a compreensão e a humilhação. Então, qual é a nossa disposição na oração? E quais as palavras que estão saindo das nossas bocas na oração? Veja, este anjo está trazendo aqui um princípio interessante, né, e importante também para a nossa fé cristã. Se o nosso coração está aplicado a compreender e a humilhar todas as coisas que Deus tem nos ensinado pela palavra, e é sobre estas coisas que Daniel fala ali no capítulo 9, nós então não precisamos temer quando tivermos as respostas do Senhor, né? Podemos ficar tranquilos, né? Mas se não é esta a nossa disposição, então o temor deve existir, e um temor que nós seremos julgados. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 12, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Como você tem colocado as suas palavras diante do Senhor? Bom, mas aí o anjo explica por que demorou. Ele continua aí no versículo 13 dizendo: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, a oração era referente ao povo, não era uma oração específica ou egoísta só sobre Daniel, mas era sobre o povo, sobre a igreja. E aconteceu um episódio espiritual que impediu, né, o anjo de trazer a resposta no primeiro dia. Então nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual. Muitas vezes a nossa oração pode demorar a resposta. Se a nossa oração, como de fato está aqui exposto, né, é uma oração de um coração que se aplicou a compreender e a se humilhar. Então esta oração nem sempre vai vir no primeiro dia ou no 21º, né? Às vezes ela pode demorar 40 dias, pode demorar um mês, pode demorar um ano, né? O número de dias, o 21 dias, não significa que assim como foi com Daniel, vai ser com cada um de nós. Às vezes pode ser no primeiro dia ou logo na primeira hora, né, que a resposta vem, e nós não estamos, né, esses 21 dias não é uma regra, mas naquele momento com Daniel, o anjo foi impedido, porque há uma questão espiritual que nós não temos domínio, nós não temos controle, e o anjo teve dificuldades, porque o anjo da Pérsia o atrapalhou, né? Obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ele não está falando aqui dos reis terrenos, mas dos anjos que são representantes de cada nação. Assim, alguns teólogos compreendem que cada nação então tem anjos ali
representando cada uma das nações. E Gabriel então foi ajudado por Miguel. Miguel ajudou ele naquele momento e assim então ele conseguiu chegar. Veja, a batalha foi intensa, foi difícil. E ao falar ele comigo estas palavras, versículo 15, então dirigi o olhar para a terra e calei. E aí vem então o segundo toque, né? Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Lembra de Isaías, né? Aqui veio um anjo também como Atenaz e tocou nos lábios, porque diferente de Daniel, Isaías falou, né? Eis que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aqui nós vemos então Daniel sendo tocado nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. A situação de Daniel era terrível, né? Aquela cena, aquela experiência foi algo tenso. Não foi algo tão simples assim que a gente pode produzir num culto. E nós precisamos entender isso, que estas coisas não se produzem num culto. Até porque a agenda de Deus, né, os 21 dias aqui que o anjo lutou aqui, não foi Daniel quem marcou essa data. Foi algo inesperado, foi algo que não foi agendado. A palavra já havia sido respondida, ou a resposta já estava vindo no primeiro dia. Então, quando Daniel aplicou o coração a isso, veja, nós precisamos entender este contexto e também compreender como funcionam esses aspectos espirituais em que nós estamos envolvidos, para não começar agora a criar algumas regras que não existem. E regras essas que nós não temos domínio sobre elas. Nós não podemos produzir isso num culto, nós não podemos produzir isso numa reunião de oração, nós não podemos produzir isso. Elas acontecem como Deus quer, elas acontecem a partir de um coração que se aplicou a compreender. Quem não compreende e quer produzir isso pela experiência, pela emoção, não entendeu ainda como a vida espiritual ela não é conduzida da forma como nós queremos. E aqui então o anjo torna a tocar no versículo 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, versículo 19, o terceiro não temas. O primeiro não temas, então, aqueles homens fugiram, ou seja, temerosos, com medo. Então, quem não está na mesma visão, no mesmo espírito, foge, né? Tem desespero e não fica, né, para ver o que Deus tem a dizer. O segundo não temas, versículo 12, veio a Daniel, mas veio a partir de um coração aplicado a compreender e a se humilhar diante de Deus. E agora o terceiro não temas, aqui do capítulo 10, diz: não temas, homem muito amado. Que coisa bonita, né? Aqueles que são amados do Senhor, Deus ouve. Aqueles que são amados do Senhor, Deus responde. Os amados do Senhor não precisam temer, não precisam ter medo do que o Senhor tem a dizer. Eles são amados, são desejados, como outra tradução nos traz, né? Pessoas desejadas. Então, aqueles que são revoltados com Deus, incrédulos, que fazem as suas orações brigando com Deus, não entenderam ainda, né, este Deus amoroso, justo e bom, né, que ouve as nossas orações e que nos ajuda, em que nós não precisamos temer quando passamos por esse sofrimento, né,
olha o sofrimento que Daniel está passando. E aí alguns até dizem, né, como um Deus amoroso, né, pode deixar o seu povo sofrer. Mas veja, ele é amado, né? Esse Daniel é um amado do Senhor. E diz, paz seja contigo. Né? Aquela visão não era para trazer transtorno ou um momento tenso para Daniel, pelo contrário, paz seja contigo, a mesma expressão que os judeus falavam quando se encontravam uns com os outros, Shalom, paz seja contigo, e assim o anjo então traz esta expressão. Agora vem a dupla, né? Ser forte, ser forte. Esta dupla palavra aqui nos lembra muito Jesus, né? Quando diz em verdade vos digo. Ou seja, ser forte eu te fortaleço, né? E revigora suas forças, porque tem muito para escrever aí, Daniel, tem muito para redigir aí, né? Como ele vai dizer lá, quando ele conclui no capítulo 12, todas essas palavras de tudo que ainda há de vir dos últimos dias, como o versículo 14 diz, né? Aqueles que vão ressuscitar, aqueles que uns para a vida e outros para a condenação eterna, né? No capítulo 12, encerra as palavras desse livro, e Daniel tem muito a escrever. Então fortalece aí, Daniel. E este anjo está fortalecendo Daniel, está preparando ele para tudo que ele vai escrever da parte de Deus. E ao falar ele comigo, então, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então, nós vemos aqui um Daniel que foi fortalecido não pelas suas próprias forças, mas fortalecido pelo Senhor. Como nós vemos em Timóteo, né, sede fortalecido, quando Paulo fala para Timóteo, tem algo interessante ali naquela palavra também que só podemos identificar nos originais. O sede fortalecidos ali não é que Paulo está dizendo para Timóteo se fortalecer, mas o interessante ali é que no original significa que eu desejo que você seja fortalecido. Era um desejo, uma expressão, e a condição verbal ali não é que Timóteo tinha que se fortalecer, porque ele não conseguiria. Mas quando Paulo diz sede fortalecido, é que eu desejo que Deus te fortaleça, eu desejo que você seja fortalecido pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Evangelho do Senhor. E o anjo está dizendo de fato também aqui a mesma coisa, ser forte, ser forte. E aí não é que Daniel ficou em pé sozinho, mas Daniel entende que a partir dessas palavras ele foi fortalecido. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Quando Deus fala conosco, somos fortalecidos. Como é importante, irmãos, como é importante estarmos juntos, e como é importante ouvirmos pregações, a palavra do Senhor sendo proferida, estarmos no meio da igreja, no estudo da palavra, porque quando Deus fala conosco, nós somos fortalecidos. Então triste e desanimado fica aquele que fica longe do Senhor, aquele que não ouve a palavra do Senhor, né? E fala, Senhor, pois me fortaleceste. Eu não consigo, Senhor, mas porque o Senhor fala comigo, então eu sou fortalecido. Meu querido, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado, mas o único que pode te fortalecer é o Senhor. É o único que pode produzir força em você diante das calamidades, diante das adversidades, diante das dificuldades. Eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu sei de um Deus que nos fortalece, de um Deus que quando fala conosco, a fala do Senhor é tão poderosa
E ela é poderosa porque no capítulo 1 de Gênesis ele falou e as coisas aconteceram. Então, na fala do Senhor, quando Ele fala, o seu coração é revigorado, as suas forças são renovadas e o seu dia é, então, mais uma vez, levantado diante de você, para você vencer e superar todas as dificuldades. Meu querido, nesse não temas aqui do capítulo 10, fica claro para nós de que aqueles que buscam o Senhor não vão fugir com medo, como aqueles homens no versículo 7. Pelo contrário, aqueles que aplicam o coração a compreender e a se humilhar, estes terão as suas orações respondidas. E mais, não só a oração respondida, mas serão fortalecidos pelo Senhor através da sua palavra. Então, busque a palavra para ser fortalecido. Aplique o seu coração a compreender essa palavra, para que você então, compreendendo e se humilhando, tenha as suas orações respondidas, porque aí a sua oração será segundo a vontade do Senhor. E Deus então vai te explicar tudo, assim como explicou para Daniel tudo o que havia de acontecer. Deus vai explicar também muitas coisas sobre a sua vida, sobre questões que você não entende. Deus pode te explicar. Deus não tem compromisso em explicar. Lembra de Jó? Jó também é esse exemplo para nós, de que ele fez muitas perguntas para Deus e Deus não respondeu nenhuma. Mas, independente da resposta, Jó compreendeu Deus. Quando chega no capítulo 42, ele diz: antes de eu te conhecer de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, meu querido, que Deus te abençoe nesse dia. Que o seu coração se aplique a compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, e que ao receber a palavra do Senhor e ao orar ao Senhor, você seja fortalecido pelo Senhor neste dia que você tem a enfrentar. Vamos orar? Senhor amado, te pedimos a tua graça, ó Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos e amados que vivem, ó Deus, circunstâncias adversas, que estão, ó Deus, às vezes até perdendo as forças, como Daniel, ó Deus, naquele momento de receber a palavra do Senhor, também ficou, ó Deus, desgastado, ó Deus, com medo, apavorado. Senhor, cuida dos teus filhos nesse dia e que somente o teu Espírito, ó Deus, em nós pode produzir também um coração que se aplique a compreender as coisas espirituais. Porque como Paulo nos ensina, ó Deus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E ajuda, ó Deus, para entendermos o quão amados somos quando o Senhor, então, nos ajuda em nossas dificuldades. E assim, Pai, fortalece, ó Deus, os teus filhos, fortalece, ó Deus, aqueles que te buscam, fortalece aqueles, ó Deus, que com o coração que se aplicou a compreender e a se humilhar, ó Deus, se colocaram diante do Senhor. Não, ó Deus, com incredulidade ou com murmuração, mas aguardando, ó Deus, com fidelidade, com lealdade, a resposta do Senhor. Cuida, Senhor, do teu povo, abençoa os teus filhos, guarde a tua igreja, cuida, Senhor, dos necessitados, ajuda-os, ó Deus, nas suas dificuldades e nos abençoe em todo momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que o Senhor te fortaleça para mais uma caminhada.